Boa noite, família. Aos que me ouvem na live também, uma boa noite. Que o Senhor, nesta noite, esteja nos favorecendo desta palavra escolhida, né? É um estudo acerca dessa carta que é tão maravilhosa, que verdadeiramente até me constrangeu. A gente, lendo a palavra, irmã, a gente fica mais crente, a gente se converte, né? Então, nessa noite, abra a Bíblia no livro, na carta aos Romanos, no capítulo de número 2. Podemos, igreja? Louvado seja Deus. Eu vou estar lendo aqui porque eu consigo ler no meu celular, amém? Diz assim: o justo juiz de Deus. Hoje nós vamos tratar das coisas que são da mente e do coração na vida do homem. Todas as coisas escritas aqui foi por Paulo, né? De uma igreja, como nosso pastor disse, que ele não conhecia, mas pela experiência dele, ele pôde tentar resolver o problema na ocasião. E quando a Bíblia vai dizer o justo juízo de Deus, nós sabemos que nós vamos no mercado, irmão. Obrigada. E essas balanças do mercado pode ser que nos engane, né, pastor? Eles tiram alguma coisinha, né? Ou se não passa. Mas quando nós somos julgados pelo Senhor no seu justo juiz, não falha a sua balança. Eu costumo dizer, irmã, só a introdução para nós começarmos a ler. Eu costumo dizer que uma postagem que se coloca nas redes sociais é fácil ver, né? Eu observo a roupa da pessoa, o cabelo como está. Eu observo, às vezes, até o sapato. Alguém me oferece uma mercadoria, eu consigo memorizar que eu vi alguém, um modelo. A gente vê e a gente julga segundo a aparência, né, meu pastor? Mas a alma não se posta. Será que alguém consegue? Eu posso dar um sorriso, ou senão eu posso estar séria demais e por dentro eu estou me contendo, porque eu estou alegre demais e eu não posso demonstrar, não quero demonstrar, porque eu sou uma pessoa séria. Ou eu posso ver alguém rindo e eu vou dizer, poxa, está feliz demais. Mas a alma não se posta. A única coisa, alguém pode sondar a sua alma. Alguém pode te julgar o que você está pensando, mas a tua alma, só quem sonda é Deus. E nessa noite nós vamos entrar num assunto, que é maravilhoso esse assunto, que é em Romanos capítulo 2, e já fechou aqui de novo meu celular e eu vou abrir. E nós vamos começar com o juízo de Deus, que fala da seguinte forma: portanto, isso aqui está falando aos judeus, a gente pode trazer para a nossa vida hoje. Portanto, quem julga os outros é indesculpável. O que seria uma coisa indesculpável? Não tem como se julgar uma pessoa e ser indesculpável, porque você julga segundo aquilo que você está vendo, ou que alguém te contou. Às vezes você pega uma situação, alguém contou, alguém narrou a história para você. Aí você julga segundo aquilo. Mas Deus está dizendo nessa noite, isso era para os judeus, moralista. Mas quem disse que não existe moralista hoje na terra? Ele diz assim: é indesculpável poder estar condenando você mesmo naquilo em que julga. Isto que você julga e pratica, como você pode julgar e praticar as mesmas coisas? As pessoas que condenam ou julgam podem estar nesse momento fazendo a mesma coisa, mas pelo fato de ser moralista, pelo fato de se separar e se sentir santo demais,
ou dizer que jamais aquilo vai acontecer com a sua vida. Jamais eu vou pensar dessa forma, jamais eu vou ter uma ação, né? Nós vamos ler versículo com versículo, como ensina o nosso pastor, e eu tenho que seguir a risca isso. E diz assim, sabendo que o juízo de Deus é contra os que praticam tais coisas, conforme a verdade. Ou seja, há um juízo da parte de Deus quando eu intento a julgar alguém, a dizer assim, fulano não é assim. Você nem sabe da história, você nem sabe. Mas os moralistas da época, eles guardavam a lei e queriam seguir a risca, mas eles mesmos não conseguiam. É comparado para os dias de hoje, eu dizer para você, não veja certos programas na televisão, o controle está com você, mas quando você chega em casa, você é descontrolado, porque você não consegue controlar o controle que está na sua mão. Mas eu quero que meu irmão haja da forma que eu estou dizendo, mas eu não pratico nada. E para isso vem o juízo de Deus. Aí continua aqui a palavra dizendo, eu parei onde? Verdade. Assim, quando você é um simples homem, o julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da bondade, tolerância, paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus os leva ao arrependimento? Ou seja, hoje, irmão, nós estamos desprezando a graça. O que o apóstolo Paulo estava querendo dizer para gentios e para judeus naquela época era que, e trazendo para os nossos dias, é que nós desprezamos a bondade de Deus quanto ao arrependimento. Ou seja, existem águas que nos purificam, existem águas que nos lavam, existem águas que nos tornam pessoas fiéis. Isso é um estilo de vida. Quando nós concordamos com o céu, que nós queremos mudar a nossa vida, a nossa história, a palavra ela consegue, não haverá julgamento se você está interessado no arrependimento, porque a bondade de Deus chegou até nós. A bondade do Senhor chegou até a tua vida. É por isso que hoje você simplesmente adora esse Deus, encontrou um jeito da tua alma respirar, mesmo com dores, mesmo com dificuldade. É a bondade de Deus. A Bíblia vai dizer que nós devemos provar a bondade de Deus. E nessa noite não podemos julgar as pessoas se nós não estamos cumprindo. A Bíblia vai dizer no livro de Tiago que a língua é um pequeno órgão, que se nós não tratarmos dela, se nós não tratarmos, nós não tivermos cuidado com ela, ela simplesmente vai colocar fogo em uma floresta. E quantas vezes, irmão, nós nos deparamos com essa situação de estarmos em julgamento para com as pessoas. Nós vivemos em uma comunidade em que muitas das vezes os moralistas eles batem no peito dizendo que nele está a santidade, quando na verdade a bondade de Deus ela chega até a nós de uma forma tão especial que nos traz arrependimento. Isso é estilo de vida. Eu quero me arrepender. O que é convenção, irmão? É você estar caminhando numa trilha e você se volta, você se converteu. E o que é arrependimento, irmão? É toda hora saber que o pecado na sua vida tem que ser um acidente. Porque essa bondade, o apóstolo Paulo está dizendo, você despreza essa bondade, onde vem o arrependimento. Então, muitas das vezes, irmão, as pessoas nos julgam por várias coisas, pela roupa que nós usamos, pelas vestes, né, melhor dizer, pelo nosso comportamento. Eles nos julgam porque nós somos caladas, sérias, ou porque somos risonha. Mas quando na verdade a palavra está dizendo, a questão é da mente e do coração. Existem pessoas que já estão cauterizadas, é a maneira que eles pensam, e são
obstinados, vai dizer a palavra. A mente deles está tão cauterizada que eles dizem assim: não, é o que eu penso, é o que eu acho. Não, jamais eu vou agir dessa forma. Quando na verdade existe uma coisa chamada bondade. Existe uma coisa chamada graça. E é inevitável, irmão, você, através dessa graça, perder tempo com coisas que não são mais para você nessa terra. Certa manhã eu acordei. Nós vamos ler por aqui, o celular está fechando o tempo todo. Certa manhã eu acordei e meio que desanimada, o Senhor falou ao meu coração desta forma: filha, tudo passa. Tudo há de passar sobre a nossa vida. Os móveis passam, aquilo que está te afligindo passa. Mas a palavra de Deus, essa coisa chamada graça, coisa não, esse melhor de Deus, essa bondade, você não deve desprezar. Porque isso é que te traz convenção ao teu coração. É isso, na verdade, essa carta do capítulo 2, né? Vai falar de definição, de mente e de coração. Nós estamos aonde? Diz assim: contudo, por causa de seu coração obstinado, sem arrependimento, você está acumulando ira para você mesmo, para o dia da ira de Deus, quando revelará o seu justo julgamento. Irmão, eu fiquei extremamente preocupada quando eu li essa palavra acumular. Nós estamos acumulando com o coração obstinado. Irmão, nós não queremos mudar de estilo de vida. É como nós queremos, e a Bíblia vai dizer nesta noite: não sou eu. A Bíblia está dizendo: você está acumulando ira. Deus está te oferecendo bondade. Deus está te oferecendo amor. Provai que eu sou bom para o arrependimento, para a tua convenção. E eu estou acumulando ira contra mim mesmo para o dia do juízo final, onde Deus virá como juiz e vai julgar até a tua causa. Não haverá saída para você, porque Deus te sonda e te conhece. Deus, Ele está nos convidando nesta noite a provar e não desprezar a bondade dEle. Estava falando para gentio, para dois tipos de povo, e judeus. Moralistas já tinham sua questão particular, que queria, é como se eu dissesse assim: pastor, você faz, e eu não faço o que eu exijo de você, o que eu peço de você. E os gentios tinham que ter um modelo para seguir. E quantas das vezes, irmão, nós nos enchemos disso de julgamento, e nós estamos aqui, essa palavra, guarde isso no seu coração, acumulando ira, porque é o estilo de vida que você escolheu para o julgamento final. Pode passar o próximo, querido. Diz assim: Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Nós estamos aqui, irmão, quando a gente fala em julgamento, a gente fala de obra. Irmão, você salva pela voz, você vai ser julgada pelos seus procedimentos, da forma que você age. E quando você só pensa, tudo bem, você está pensando e está acumulando ira. E quando você toma a atitude, que é o seu proceder, que você fere outras pessoas, e você continua acumulando ira. Pode prosseguir. Diz assim: Ele dará vida eterna aos que persistirem em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Ou seja, dependendo do teu proceder, dependendo da forma que você age, o Senhor diz que vai tratar contigo com bem. Você busca a glória, busca a honra e a imortalidade, ou seja, a salvação, a vida eterna. Irmão, no céu é possível perder minha salvação? Sim. Todo dia nós temos que buscar honra e glória. Todo dia nós temos que persistir em fazer o bem e buscar honra, porque o Senhor está dizendo que vai te retribuir. O Senhor vai fazer, porque as balanças dele são fiéis. Vamos continuar.
Estamos falando aqui em imortalidade, estamos falando de salvação. Próximo. Diz assim, mas para os que buscam os seus próprios interesses, para os que rejeitam a verdade, seguem a injustiça, haverá ira e indignação. Irmão, quantas coisas. Eu lendo esta palavra, hoje eu separei a tarde para conversar com o Pai acerca dessa palavra. E eu disse, Senhor, se eu estiver fazendo mal, eu estou acumulando ira. O amor de Deus é tão bom. Hoje eu estive ministrando na igreja do pastor João Maria. Não pedi permissão ao pastor porque não tinha trabalho aqui. Então eu sou livre, né, para ir. E eu preguei sobre o abraço. E eu falei, irmão, que ser abraçada por Deus, ser amada. Eu peguei sobre o filho pródigo para os crentes. Peguei só na parte onde o pai viu e foi correndo receber. E aí o beijou, o abraçou e o beijou e preparou uma festa. Esse é o nosso Pai, que a bondade dele nos leva a ser abraçado por ele, a ser beijado por ele. Irmão, que coisa gostosa. E por que, irmão, o meu estilo de vida pode levar à ira de Deus? É a Bíblia que está dizendo. Quanto mais eu acumulo ira, o Senhor está dizendo assim, serão rejeitados, que rejeita a verdade, a injustiça, haverá a indignação. Irmão, tem pessoas que a gente diz assim, o seu nariz é no centro do rosto. Ele diz, não, meu nariz está aqui, ó. A gente diz assim, vai por esse caminho. E ele busca o mal, é estilo de vida. Ele conhecendo a Deus. E nessa tarde, eu estive conversando com Deus, eu falei, Senhor, tantas coisas. E confesso, irmão, que eu fiquei preocupado em ministrar essa palavra, mas porque tem que ter muito conhecimento, e por causa do problema da minha vista, mas o Senhor me deu graça para meditar. O Senhor está dizendo, se meu estilo de vida são os meus próprios interesses, né? Se eu rejeito a verdade e sigo a injustiça, haverá ira. Agora não mais ira, mas vai acumular indignação. É forte, né? Vamos no próximo, vamos correr, porque são muitos versículos. E haverá sofrimento e angústia para todo o ser humano que pratica o mal. Primeiro para os judeus e depois para os gregos. Ou seja, todo mundo está no mesmo saco. A farinha vai ser sacudida. E não pode ter mofo, desculpa a expressão, nessa farinha, que ela é combustível. Você é o sal da terra, você é a luz do mundo. As pessoas olham para você e querem ver o bem. Não sei se você já passou essa experiência. Alguém diz assim, olha, eu gosto tanto de estar perto de você porque você pratica o bem. Mas tem pessoas que praticam o bem, mas na hora de uma irritação, elas são obstinadas no seu modo, a mente dela é cauterizada. Elas tomaram posse da ira e agora são elas que se fazem o mal. O Senhor está dizendo para a vida de hoje, para o judeu e depois para o grego, ou seja, para nós também, irmão, no dia de hoje, para os gentios também, para a igreja do Senhor. O Senhor está nos ordenando, é uma ordenança de Deus, para a gente andar na bondade, que Ele também é bom. Podemos passar? Diz assim, mais glória, honra e paz para todo aquele que pratica o bem. Primeiro para o judeu e depois para os gregos. O próximo. Pois Deus não mostra favoritismo. Ou seja, Deus não faz acepção de pessoa. Deus, Ele não ama mais o nosso amado irmão Alain, ministro de música, e ama menos o nosso pastor. Deus, Ele quer trabalhar em todos aqueles que der vazão para o bem, para o seu estilo de vida. Deus quer olhar para nós e quer dizer assim, não é favoritismo. Eu amo mais a irmã Beth e amo menos a irmã Lucielda. Ele ama a todos. E Ele quer trabalhar de igual modo, te dando, aqui nessa terra ainda, você viver em paz. E tendo sempre a orientação de Deus, a proteção de Deus. Achei lindo quando a irmã Beth veio aqui na frente e disse, eu já orava por livramento. Olha que confiança. E o Senhor deu livramento. E se demonstra a bondade de Deus. Vamos no próximo.
Diz assim: todo aquele que pecar sem a lei, também sem a lei perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Ou seja, aqueles que estão presos em coisas externas, né? E sua mente e o seu coração está apenas coisas, né? Estão presas à lei, né? Era uma aliança que o judeu tinha, era um tipo de aliança, mas eles mesmos não puderam cumprir e exigia de outro. O Senhor está dizendo nessa noite que todo mundo será julgado, os que servem com lei e os que não servem também. No capítulo 2 ele está falando do seu juízo, então todos serão julgados. Podemos continuar? No 3 diz assim: porque não são os que ouvem a lei que são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei é que serão declarados justos. Ou seja, tem pessoas que nem conhecem a lei. Você sabe que eu quero trazer à sua memória que tem pessoas que nem conhecem ainda o Evangelho, nem sabe como foi. É tanto que hoje você pode crer que todos conhecem o Evangelho, mas tem pessoas que ainda não têm esse estilo de servir a Deus. E Deus olha para ele e vê ele como justo. Deus olha para a situação dele e vê assim: me serve com integridade. Vou fazer na vida dele. Eu vou justificar a vida dele. Eu vou fazer algo na vida dele. Porque não estão presos. Aquele que é religioso, irmão, está preso a coisas exteriores. Mas aquele que não está preso na lei, ele já conquistou a graça, entrou a graça na vida dele e ele é transformado. É tanto, como eu falava nesta manhã, tem notificações que chegam até certas pessoas, que a pessoa não entende. Acabou de chegar na igreja, acabou de conhecer a palavra, Deus já está justificando por causa do seu estilo de vida, por causa do seu modo de vida. Deus já começa a trabalhar. Prossigamos. Diz assim: de fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente, e os que ordenam torna-se a lei para si mesmo, embora não possua a lei. Ou seja, quando alguém conhece o Evangelho, ele guarda, ele abraça, sem conhecer a lei. Porque, na verdade, a graça o satisfaz. E tem pessoas hoje presas em coisas exteriores, em coisas que é do passado. Eu fui passar uma época, não quero aqui, na casa de uma pessoa que ela guardava a lei. Antes dela ir trabalhar, ela ficava 1 hora diante de uns mandamentos. E a gente, eu e meu esposo, a gente não entendia aquilo. Depois que eu fiquei sabendo que eles guardam a lei. E falham, e são adúlteros, e envergonham a palavra, e pecam, e falam mal, e julgam. Mas quanto a você, que hoje aceitou a graça, você simplesmente pode ser julgado por Senhor, mas dependendo do teu estilo de vida, daquilo que você agregou na sua vida, Deus muda, Deus transforma, e Deus te dá vitória. Prossigamos. Naquilo que eu falar, o pastor melhora depois, né? Louvado seja Deus. É o 15. Mostram as exigências da lei e estão gravadas no coração dele. Disso dão testemunho também à sua consciência e aos pensamentos dele, para acusá-los e para defendê-los. Isso nós já falamos no início, né? Acho que aqueles que julgam, guardam para si mesmo a sua questão moral, são moralistas, mas quando na verdade ele acusa a pessoa e guarda para si mesmo o seu moral e não cumpre nada. Podemos continuar, igreja? Diz assim: isso tudo verá no dia em que Deus julgar
os segredos dos homens por meio de Jesus Cristo, conforme o Evangelho declara. Haverá um tempo, irmão, em que nós seremos julgados no tribunal de Cristo. E nós estaremos diante do Senhor como sem roupagem. E nada escapará. Isso nós, até o capítulo 16, ele está falando sobre o julgamento, o justo juiz. Né? E aqui há uma palavra que diz que, por meio de Jesus Cristo, conforme o Evangelho o declara, nós temos a graça conosco, nós temos esse Evangelho. E o que fazer diante disso, para melhorar a sua vida? Conhecemos, como disse o nosso pastor no final do ano, que eu amei a palavra qual ele leu, ele disse: prossigamos. Prossigamos. Eu já ouvi alguém dizer, né, esse mês, que o ano é novinho, mas tudo é velho. Diz assim: o ano é novo, mas está tudo velho. Para mim está sendo diferente, irmão, sabe por quê? Porque o que aconteceu lá atrás ficou. Esqueçamos, diz ele, para as coisas que para trás fiquem, e prossigamos para o alvo, que é Jesus Cristo na tua vida. Você já parou lá na sua casa? Nós temos algum versículo ainda, eu acho que eu tenho tempo para isso. Nós vamos ler rápido. Você já parou na sua casa para fazer as notações de mudança que precisa ser feito? Hoje já parou com seu esposo, com a sua esposa e conversou sobre aquilo que você precisa, porque a graça está na tua vida e haverá um julgamento e eu estou acumulando a ira de Deus. Tem tantas coisas que nós precisamos descobrir. Quando em uma oração, em um projeto, a Bíblia diz que a nossa oração falha por causa de um controle dentro da nossa casa. Então, dentro desse julgamento, nós vamos prosseguir para o 17, vamos correr, que nessa noite você analise todas as coisas. Diz assim: agora, se você se diz judeu, apoie-se na lei e orgulhe-se de Deus. Ou seja, se você quer servir a Deus na risca, dentro da lei, dentro desta aliança, orgulhe-se disso, mas cumpra, mas faça. Mas faça o que tem que fazer. Prossiga. Diz assim: se você conhece a vontade dele e aprova o que é superior, porque instruído pela lei. Nós estamos preocupados demais, irmão, com o nosso antepassado. Ficou, né, para, como é que eu posso dizer, para aio, né, pastor, que fala? Aio, para conhecimento. Mas às vezes nós nos prendemos demais e agora nós somos livres na graça. O Senhor está dizendo isso para você hoje, que nós estamos livres, instruídos pela lei, conhecendo a lei, mas peneirando aquilo que é para a nossa vida e agarrando-se com a graça, porque é para a salvação que nós vamos prosseguir. Vamos lá no 19, diz assim: se você está convencido de que é um guia de cegos, luz para os que estão em trevas, ou seja, você se convenceu disso, eu me convenci disso, que eu sou guia de cegos e luz para os que estão em treva. Só quem sabe, irmão, quem tem problema visual sabe quanto é importante ser guiado. E às vezes quem nos guia, eu vou falar algo engraçado aqui, não deboche de mim, nem da minha irmãzinha querida. Eu tenho uma irmã que ela é meu guia, mas ela tem um problema no joelho, pastor. Então, ela tem um problema, ela puxa no joelho e eu tenho pouca visão. E todo mundo fica: como é que é vocês lá no shopping? Como é que é esse negócio? De alguma forma, uma ajuda a outra. E às vezes, muitas das vezes, quem quer ser seu guia é mais cego do que você. Então, a igreja se posiciona na luz que vem raiando sobre a tua vida. Então, igreja, é necessário que você seja guiado pelo Espírito Santo, porque Deus está dizendo aqui que luz para os que estão em trevas, ou seja, lá na tua casa existe uma luz, lá no teu trabalho existe um sal, e o sal ele tempera, ou ele destempera. Então nessa noite, nós vamos prosseguir, diz assim no 20, instrutor de insensato, mestre de criança, lendo a lei em forma de conhecimento da verdade.
e instrutor de insensatos. Ou seja, aquilo que eu carrego sobre a minha vida tem que instruir muita gente, ou seja, eu tenho que ser modelo. A carta hoje atualizando para a nossa vida. Prossegue, igreja. Então, você que ensina os outros e não ensina você mesmo, você ensina os outros e não ensina você mesmo, você que nega contra roubo e rouba, ou seja, eu estou ensinando a alguém. Alguém olha para mim, eu sou modelo, mas eu estou cometendo um erro, o mesmo erro que eu ensino? Ou se não, eu estou falando de roubo, mas eu estou roubando? Não é o nosso caso, irmão. É um exemplo. Então, não tem como. A igreja do Senhor tem que ser instruída. Ou você é, ou você não é. Você quer ensinar alguém. Você quer ensinar uma pessoa, mas você não tem uma vida diante do Senhor e ensina... Você não ensina a você mesmo. Você, às vezes, aconselha alguém, mas a você mesmo você não tem conselho para você. Complicado, né? Prossigamos. Diz assim, você que diz para não adulterar e adultera, você que abomina ídolos e rouba os templos. Essa questão de adulterar, irmão, não é só ter uma mulher lá fora, não. Você adultera a palavra no seu modo de vida. Você adultera várias coisas, irmão, só no olhar. Essa questão de roubar é quando... Você sabe o que significa. Quando eu roubo o tempo que eu tenho de meditar na palavra. Quando eu roubo também dízimo, oferta. É só um exemplo. Vamos prosseguir. 23. Você que se orgulha da lei, desonra Deus e transgride a lei. Ou seja, você que é apegado a tantas coisas, ao moralismo, entendeu? Sério demais, santo demais, orgulhoso demais da tua vida e transgride a lei, porque Deus te conhece, como eu falei no início. Alma não se posta. Vida, a sua vida, o seu estilo de vida. Quem me conhece é meu esposo, mas muito mais Deus. Ele me conhece, pode me corrigir a minha falha, mas muito mais Deus. Muito mais o meu vizinho que tem por mim como testemunha. E quando eu falo alto demais e ligo o som, tomara que isso não aconteça aqui, mas eu tenho um testemunho de alguém que ligava o som muito alto para poder gritar com a esposa. Você está transgredindo a palavra, está transgredindo o modo de vida, a bondade de Deus. Vamos prosseguir, irmão. Está no 23, já está acabando. 24. Como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Ou seja, se eu sou aquela pessoa, né, que maioral, guardo muitos bons costumes, mas o gentio, aqueles que não conhecem a palavra do Senhor, aqueles que não têm, que me veem em mim como exemplo, ele transgride também, porque você blasfema contra a palavra do Senhor. E os gentios, as pessoas que ainda não conhecem, né? Ou seja, eu que estou aqui na casa do Senhor também, e vejo você como uma pessoa, né, que é da parte de Deus. Eu vejo teu mau testemunho, e você, através do seu mau testemunho, pode até me causar dano, entristecimento e afastamento da casa do Senhor. Podemos prosseguir? O 25, aí diz, falar circuncisão, de fato tem valor se você praticar a lei, e se você, porém, é um transgressor da lei, a sua incircuncisão já se torna incircuncisão, ou seja, aquilo que é exterior. Nós sabemos o que significava, né, no primogênito, o que acontecia com os primogênitos, né? Eu tenho amigos que hoje se tornaram prosélitos, né? Estão morando até, né, em Israel, e fizeram os filhos, né, tornaram os filhos também prosélito, fazendo a circuncisão. Mas o que Deus está querendo dizer, que tem pessoas que fizeram, mas desprezam a graça.
Ou seja, guardam muita palavra, mas acabam desprezando a graça, que é maravilhosa. Quando você canta aqui, maravilhosa graça, aquilo que está dentro de você, dentro do teu coração. Definição de coração. Nós vamos para o 26, irmão, agora. E se aqueles que não são circuncisados obedecem os preceitos da lei, não serão eles considerados circuncisados? Ou seja, a lei era a prática daquilo que era exterior, mas Deus está falando do teu interior, da mudança de vida. Alguém pode olhar para você e não entender porque você está buscando tanto, vindo tanto à casa do Senhor, e alguém diz, eu não vi mudança. Mas Deus olha lá do alto céu e diz assim, eu estou vendo mudança. Eu estou vendo ele e ela querendo que eu entre na vida dele, no estilo de vida dele, e a graça, né, o evangelho, a crucificação entra dentro dele, de tal forma que o define como verdadeiro cristão. Vamos lá? O 27. Aquele que é incircunciso, por natureza, cumprindo a lei, condenará você, que vendo a lei escrita é incircuncisão, é transgressor da lei. O 28. Não é judeu quem é apenas exteriormente, nem circuncisão, o que é meramente exterior e físico. O 29. Não é judeu quem é interiormente circuncisão, é do coração, pelo Espírito, não pela lei escrita. Tal pessoa não recebe louvor dos homens, mas de Deus. Ou seja, a tua vida, nós vamos falar, estamos falando aí do juízo dos judeus. E o Senhor nesta noite está dizendo que a tua vida vai ser louvada, porque você tem, pelo Espírito Santo, não pela lei escrita. Tal pessoa não recebe louvor dos homens, mas de Deus. Ou seja, a tua vida, o teu estilo de vida, o evangelho que um dia entrou na tua vida. Alguém já disse para você assim, eu amo a sua vida? É porque você dá bom exemplo. Você não está agarrado naquilo que é exterior. Você não está agarrado na religião. Você não é religioso. Você não vem para a casa do Senhor só para marcar ponto. Mas você vem porque cada dia que você vem na casa do Senhor, você encontra a palavra de vida eterna para a solução do teu casamento, da tua família, da tua sociedade. Estamos vivendo um tempo, irmão, em que, se nós formos nos atualizar, o medo vai nos predominar. E nós vamos também viver e encontrar pessoas que estão abiloladas, porque estão vivendo em evasivo, ou seja, não tem o lugar certo, não sabe a quem servir, ora daqui, ora dali. E eu digo para você, não é tempo de mudar de igreja, é tempo de mudar de vida. Não é tempo, por ocasião, já entrego para o pastor, não é tempo de você ficar meio agarrado com uma coisa e que você não pode cumprir. Mas o Senhor hoje, nessa noite, está oferecendo a bondade, através desse capítulo de número 2. O Senhor está dizendo que todo mundo será julgado, mas depende do estilo de vida. Depende da forma que você vive. Depende do tipo, da qualidade de sal que você é. Depende do tempero que você tem sido para a sua sociedade. Porque a palavra vai dizer que toda vez que eu pratico mal, eu estou acumulando a ira de Deus contra a minha vida. E haverá um julgamento. E todo dia eu pergunto ao Senhor, Senhor, qual será a minha sorte? Porque eu tenho medo, irmão, de ficar iludida por as coisas dessa vida. Como disse o Senhor para mim essa semana, um dia tudo passará, filha. Eu vou te buscar e eu limparei dos teus olhos toda lágrima. Então que a tua esperança nesse capítulo 2 é que você seja julgado por Senhor, mas que o Senhor, com balanças fiéis, não encontre falha. E ainda que encontre, ainda dá tempo de você se consertar. Ainda que o Senhor olhe para ti e diz assim, tem muito demais
e ele diminui. E tem muito de menos, ele acrescenta na tua vida. Porque Ele é o teu Senhor, Ele é a bondade que chegou. Não despreze essa bondade. Não se agarre com coisas exteriores, né? Mas se agarre com uma consciência tranquila, um evangelho tranquilo. E se agarre com coisas boas, pensamentos bons. Chega de guerrilha, irmão. Quem andava com a pá era João Batista, irmão. Quem andava te chamando raça de víbora era João Batista. Hoje o evangelho chegou manso na minha e na tua vida. E Deus está dizendo, é com bondade. E não quero acumular ira contra você por causa do teu estilo de vida. Mas eu quero te dar graça, a fim de que você não fique presa a nada. Mas que esse evangelho te dê raiz para a vida toda. Um dia o Senhor buscará a sua igreja. Um dia haverá um julgamento. E como estará eu e você diante? A preocupação do apóstolo Paulo era que aquela igreja fosse julgada em balanças fiéis e que eles mudassem o padrão de vida, tanto para gregos como para judeus, tanto para judeus como para os gentios, ou seja, tanto para os ímpios quanto para nós. Todos nós seremos julgados, mas cabe a nós, irmão, aonde nós cairemos no tribunal de Deus. Nós seremos salvos, nós seremos livres do acúmulo da ira do Senhor, porque Deus, Ele aposta todo dia na minha vida. Todo dia Ele me dá graça, fôlego de vida, te dá graça, fôlego de vida para você levantar. Mas o Senhor está dizendo, está na hora de você mudar o estilo de vida. Está na hora de você praticar o bem. Está na hora de você ficar preso a coisa de religião, coisas que vão passar. E simplesmente abraçar essa graça, porque Ele mesmo te abraça nessa noite. Ele mesmo te conduz a águas tranquilas. E você verá quão bênção você será diante do Senhor. E para o teu acusador você vai dizer, Deus não está acumulando ira. Ao contrário, eu não estou julgando ninguém, porque eu sou pobre e humilde, mas o Senhor me justifica. Nós queremos melhorar a nossa vida, irmão, não é para mostrar ostentação, em que somos mais santos, em que oramos melhor, em que pregamos melhor, e que sabemos mais, conhecemos nada. Para onde nós iremos, irmão? Para um céu de luz, um Deus de glória, um Deus de honra, e que nos levanta. Então hoje, aporte hoje isso na sua vida, em que o Senhor, irmão, fará uma obra grande na sua vida. O ano é novinho. Hoje é 14. O ano é novinho e está na hora de mudanças na tua vida. Eu desejo isso para a minha vida. Nessa noite se levante, eu já passo para o pastor. Se levante diante dessa situação e receba da parte do Senhor acúmulo de bênção. A Bíblia vai dizer que aquele menino, quando ele volta, ele diz, voltarei ao Pai. Ao meu Pai. Ele desejou comer as bolotas, né? Nada a ver essa palavra, tem a ver com o que eu vou te dizer agora. O pai fez uma festa e nessa noite ele disse, mata o novilho, coloca um anel, coloca roupas novas. O beijou, o abraçou e fez festa. Diante de uma atitude tua como igreja, irmão, você vai estar alegrando e haverá culto de ação de graça no céu e Deus te dará propósito, riqueza, honra. Deus quer fazer coisas grandes na terra com você, mas o juízo de Deus, ele está acontecendo agora, nesse tempo, na igreja do Senhor, e que o Senhor encontre você em balanças fiéis. Amém, igreja? Fica de pé, nós vamos estar orando pela tua vida. Se eu passei um pouquinho, os irmãos me perdoam, e eu vou estar passando, pastor, mas antes disso eu quero orar. Coloca a mão no teu coração, nós vamos estar orando. Espírito Santo, se não deu para os irmãos entender aquilo que foi dito nessa palavra, que o Senhor Espírito Santo explique melhor ao teu povo.
Senhor, que o Senhor visite aqueles que estão na live. Senhor, que eles façam, Senhor, ser reconhecido, não preso a nada, mas preso à bondade de Deus, que nos traz arrependimento, que nos traz evolução, meu Deus querido, espiritual, que nos traz tranquilidade, que nos traz, Senhor, paz e não tribulação quando fazemos o bem, meu Senhor. Existem pessoas neste momento, Senhor, que estão sem paz, Senhor, sem riqueza, sem honra, estão, Senhor, atribulados por causa do seu estilo de vida, mas o Senhor está dizendo: vinde como estais. O Senhor está dizendo: vinde como estais e te darei descanso. Possivelmente, Senhor, nesta noite, Senhor, existem pessoas aqui que estão, meu Deus querido, passando grande tribulação, mas o Senhor está dizendo: vinde como estais, Senhor. Que o Senhor, meu Deus, possa dar um estilo de vida diferente. Aqueles que são, Senhor, desprezados pela sociedade, meu Senhor, que correm perigo todas as noites, todos os dias, meu Senhor. Tu é um Deus, Senhor, que abraça e tira, Senhor, tudo que está na frente dessa pessoa e faz dele, Senhor, a nova criatura. Em nome de Jesus, nessa noite, receba, meu irmão, minha irmã, da parte do Senhor. Meu Deus querido, meu Deus amado, este abraço, essa conquista, esse sonho, essa realização, essa mudança, Senhor, sem julgamento, meu Senhor, mas fazendo bem, Senhor, buscando a presença do Senhor. E a tua palavra vai dizer que a presença do Senhor nos fará descansar. Em nome de Jesus, Senhor, nesta noite, meu Deus querido, meu Deus amado, seja conosco para a glória do Senhor. Eu entrego, Senhor, esta casa, esta igreja, a membresia desta casa. Estamos, Senhor, neste lugar, no culto, meu Deus querido, do meio da semana. E não queremos mais ver esses bancos vazios, meu Senhor. Desperta o teu povo, Senhor, para estar na tua casa. Senhor, que teu povo, Senhor, possa ter prazer, Senhor, de vir, Senhor, às quarta-feira. Meu Deus querido, Senhor, que tu venha ouvir a nossa oração nesta noite, Senhor. E através dos milagres, Senhor, que acontecerá neste lugar, Senhor, meu Deus querido, vai fazer com que a pessoa, Senhor, seja, Senhor, contagiada, meu Senhor. Meu Deus, pela tua presença. E um vai chamar o outro, meu Senhor, porque o Senhor fará coisas grandes, Senhor, a favor, meu Deus, da tua casa. Em nome de Jesus, assim eu agradeço a oportunidade, no nome do Senhor Jesus, amém? Louvado seja Deus. Só existe cristão aqui neste lugar, né, irmão? Alguém não é crente neste lugar? Alguém nunca aceitou Jesus? Nunca veio e disse: eu quero Jesus? Esse casal já é cristão, esse casal aqui? Vocês aqui na frente, vocês são cristãos, já servem a Deus? Sua mãe, a sua mãe, desculpa então. Você já serve ao Senhor? Sim ou não? Só frequenta? Não gostaria de aceitar esse Jesus, esse evangelho e mudar o estilo de vida de vocês? Eu vou passar para o pastor e ele vai estar orando pela vossa vida. Você não gostaria de hoje se entregar a essa luz, a esse evangelho, e o Senhor abraçar vocês de uma forma maravilhosa e a vida de vocês mudarem completamente? Porque se Deus mudou a minha vida, mudou a vida do nosso pastor, e nós estamos caminhando não para um julgamento, mas para uma honra, para uma satisfação da parte do nosso Senhor. Vocês querem aceitar Jesus nessa noite? Não? Querem receber uma oração da parte do nosso pastor? Então eu passo para o pastor nessa noite, amém? Que Deus vos abençoe. Pode sentar. Os que nós ouvimos aqui hoje, quantas maravilhas. Mas eu quero que você grave pelo menos um verso desses 29 versículos. O verso 6, coloca para a gente aí o verso 6. Eu gostaria que isso ficasse na sua memória, esse versículo pelo menos. Ele é pequenininho. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Deus olha para o nosso proceder.
Deus olha para o nosso ser, não para aquilo que a gente tem. O texto diz, né, que Deus não faz acepção de pessoas, Ele não distingue alguns apenas, mas todos vão estar diante dEle, todos, pelo que procedeu. É preciso escolher Jesus para ser Senhor e seguir os caminhos dEle. Hoje tem muita gente procurando milagre, tem muita gente procurando bênção, cura. Deus quer o seu proceder. E muitas coisas não aconteceram ainda porque você não procedeu, você não procede, você não faz conforme a palavra de Deus. Não é a aparência, não é o que é visto, é o que é ser. Deus julga, Deus entende, Deus conhece. Você ouviu a Lucielda dizer que Paulo conhece ela porque é esposo, mas Deus conhece muito mais. Mas conhece você, e Ele vai retribuir a cada um dos seus procedimentos, conforme cada um faz. Pense aí na sua vida, como é que está. Pense o que você tem feito até agora. Pense como está o seu procedimento. E sabe que Ele leva daqui para frente o que você resolver a partir do que ouviu hoje. Vamos orar? Eu quero orar por você, quero orar pela sua vida também, para que você continue prosseguindo no conhecimento da palavra de Deus, especialmente buscando a cada dia ser e viver a salvação que Jesus te dá. Vamos orar? Senhor Deus, Pai querido, nós te rendemos graças, Senhor, por esta noite, pela Tua palavra, Senhor, que foi explanada para nós, que foi explicada para cada um de nós. Nós te rogamos, Senhor, que o Teu Santo Espírito continue usando, Senhor, a Tua palavra na vida de cada um que pôde participar conosco. Que cada um possa entender, Senhor, que Tu és o Deus que retribui o procedimento, Senhor. Aquilo que fazemos, aquilo que somos, Tu faz, Senhor, de nós também aquilo que somos. Ajuda-nos, Senhor, a entendermos isso e entendermos como podemos prosseguir, como podemos marchar diante da Tua palavra, Senhor, e viver a Tua palavra. Ajuda, Senhor, cada um que aqui está a entender, Senhor, aquilo que foi aplicado para a nossa vida, Senhor, e possam estar procedendo conforme a Tua vontade. Leva-nos agora de volta para os nossos lares, dá-nos, Senhor, uma noite de descanso, o restante de semana debaixo da Tua graça. Nós oramos e confiamos, Senhor, no poder do nome de Cristo Jesus, no qual oramos. Amém, Senhor, amém. Boa noite, família.